Oi, eu sou a Zoe. É o seguinte, sempre que se fala em salários de professores, né, muita gente não entende como é que um aumento salarial vai interferir diretamente no trabalho do professor e na qualidade do ensino. Então, existem duas duas motivações, né? Ou pelo menos duas coisas que a gente pode correlacionar diretamente a isso, né? Essa melhoria, né? A primeira delas é que com um salário bom, né? Ou seja, um professor ganhando bem, isso vai fazer a carreira de professor uma carreira atraente, pelo menos uma carreira que tenha atrativos, né? Porque muita gente, quando fala em economia, né, resolve falar de números para lá, números para cá, mas no fim, quando a gente fala em economia, a gente fala de incentivos, né? E incentivos, a gente tem que entender tudo aquilo que promove é, uma mudança de comportamento, uma mudança de interesses e, ou seja, os incentivos servem para atrair, né, um público para uma determinada área profissional, para um produto, para um tipo de atividade, né? Então, é o seguinte, a carreira de professor sendo mais atrativa, ou seja, pelo menos tão atrativa quanto a carreira de médico, advogado e engenheiros, vai atrair muito mais gente para a profissão. E isso significa o quê? Significa que o professor, o vestibular vai ser mais concorrido, então a probabilidade de aparecerem professores mais capacitados também ajuda, né? Porque aí você não vai poder nivelar pela média, né? Você vai ter que começar a nivelar os professores pelo, pelo topo, né? Essa é uma parte um tanto quanto desagradável de ter que lidar, né? Que a concorrência maior num vestibular realmente faz com que os melhores alunos queiram fazer aquele vestibular, ou seja, aquela carreira é mais procurada, então a probabilidade de você ter os melhores cérebros ali é muito maior. Nem todo mundo está disposto a ouvir isso, né? Então, mas eu estou falando, né? E o segundo motivo é o mais, assim, já tem mais a ver com o momento que o professor já está atuando como professor, né? E aí ele vai ter que já não tem mais a ver com essa questão do antes, né? Já é uma questão do durante. E o durante é o seguinte, o professor tendo um salário bom, ele não precisa ficar se deslocando para cima e para baixo em trocentas mil escolas e para conseguir um rendimento satisfatório, podendo trabalhar, por exemplo, numa escola só com
com um salário bom e ainda sobrar tempo para ele se especializar, para ele comprar mais livros, ir a cinema, teatro, que eu acho que são atividades importantes para um professor fazer, né? Porque afinal de contas, a cinema e teatro, concertos, museus são elementos que enriquecem a cultura do professor, né? E que ele pode levar para a sala de aula mais informações, né? Então, isso é importante, né? Porque e fora a questão de sobrar tempo para ele fazer algum curso complementar, enfim. Então é isso. Por isso que são basicamente essas as relações que a gente pode estabelecer entre o salário do professor e a melhoria do ensino, né? E como você vê, tudo tem a ver com a forma como a gente entende o mercado de trabalho, que a gente tem que entender a carreira de professor como uma carreira comum de mercado, né? E que se você não estimula a questão financeira, se você não faz com que o professor tenha condições de aprimorar, de melhorar e não sei o que, você não vai conseguir melhorar o ensino com o professor estressado porque ganha pouco, mal dá para pagar as contas, comprar livro é difícil. Então você não vai conseguir melhorar assim desse jeito, pensando como. E também existe muito essa coisa de pensar que professor é uma carreira, sei lá, sacerdotal. Não é, não é. A gente faz porque gosta, mas ao mesmo tempo a gente também tem que sobreviver como qualquer outro profissional que termina uma faculdade e vai para o mercado de trabalho. Não tem muita elaboração sobre isso. E por que eu resolvi falar sobre isso? Porque agora começou um papo de. Acabei de ver um papo de que vai rolar uma espécie de lava-jato na educação. Aí, bom, eu não sei o que pensar a respeito. Eu não sei ainda quanto a essa questão dessa Lava Jato, ainda vou ter que dar uma pesquisada maior, né, para explicar isso aí, ou para eu entender o que está acontecendo. E aí, quem sabe, eu faço um outro vídeo falando o que eu penso a respeito disso, né? Mas, por enquanto, eu acho que é importante as pessoas saberem o o que está em jogo quando se fala de investimento em educação e, sobretudo, salário de professores. E é basicamente isso. Obrigada.